Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. E aqui eu encerro o nosso ciclo de diálogos eleitorais com a nossa convidada, Kelly Cristina Gonçalves, conhecida como Kelly, candidata a deputada federal pelo PT. Tudo bom, Kelly? Tudo bom, Giovanni? Uma grande alegria estar aqui com você, com o pessoal que está aqui, a sua equipe trabalhando. Uma alegria poder falar com as pessoas nas suas casas sobre essas coisas que são polêmicas, mas também que são da nossa realidade. Kelly, eu entrevistei muitas pessoas que têm temáticas muito semelhantes às suas. O programa já tinha exaurido a cota desse debate e quando eu olhei assim tuas pautas, achei elas muito fortes, muito agressivas, né, e tal. Mas na hora que eu tive contato com você, essa sua doçura, essa sua gentileza, apesar que muito firme, né, você nos conquistou. Então, assim como você nos conquistou, eu queria que você conquistasse o público. Quem é você? E por que você é candidato a deputada federal? Olha só, Giovanni, as pessoas que estão nos ouvindo agora, é um grande prazer a gente poder estar na cena pública falando de questões das relações pessoais, as questões que nos impactam na vida pessoal, como, por exemplo, a questão das relações amorosas, como, por exemplo, as relações políticas que estão dentro da esfera doméstica. Um exemplo são as mulheres. As mulheres, hoje, são 40 milhões de mulheres no Brasil que trabalham exclusivamente na casa, exclusivamente no lar. Então, por isso que quando a gente vem falar do feminismo, a gente fala, nós queremos a democracia na vida pública e privada, porque nós queremos nas casas, nas ruas, nas camas, nas urnas e nas tribunas. Por quê? O nosso trabalho está desvalorizado, porque as mulheres estão sofrendo violência, porque as mulheres estão sendo assassinadas. Então é preciso que a gente também discuta isso de forma amorosa, de forma doce, mas também de forma forte, de forma rebelde, porque, aí me desculpe, mas a gente tem um chavão interessante no feminismo que diz o quê? Que o feminismo é para incomodar. Que se fosse para agradar, era mulher fingindo orgasmo. Então a gente vem sim colocar o dedo na ferida da sociedade porque está sangrando. E a gente precisa, então, estancar essa ferida, cuidar dessa ferida, sarar essa ferida para a gente evoluir. Professor Napoleão sempre cumprimenta a gente chamando meu bom rebelde. Conhece o professor Napoleão? Maravilhoso, Essa querido. rebeldia, ela é fundamental? Ela é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução enquanto sociedade. Se a gente apenas concorda um com os outros, tem alguém mentindo. Tem alguém apenas sendo submetido ou pela força, ou pelo constrangimento, ou pela mera bajulação. Então você entende que a rebeldia é necessária para denunciar uma situação que está sendo camuflada, uma certa hipocrisia social? Giovanni, a gente vive uma sociedade de conflitos econômicos entre ricos e pobres, de conflitos raciais, de conflitos de gênero. A nova direita diz que é a esquerda que está trazendo esse conflito e está fazendo essas separações. Inclusive, um dos jargões é isso. Nós vamos voltar a ter harmonia entre brancos e pretos, entre homens e mulheres, entre os LGBTs que é mais e os héteros, porque quem trouxe a divisão foi a esquerda. Na verdade, a gente não trouxe a divisão, a gente apenas escancara que existe essa divisão. Porque a quem interessa negar o conflito? A quem interessa... A força que o domina, né? A força que oprime, que explora. Por exemplo, a quem interessa dizer que não existe violência contra as mulheres? Aos homens que submetem suas mulheres pela força, pela marra, né? Então, a quem interessa a gente meter a colher na violência contra a mulher? A nós mulheres que estamos tendo o nosso trabalho subvalorizado, a nós mulheres que estamos tendo o nosso trabalho apropriado. Um exemplo, Giovanni, é o que traz a ONU. A ONU diz que entre 11% e 35% do PIB do país, ele é produzido pelo trabalho doméstico das mulheres, trabalho do cuidado, quem cuida das crianças, dos idosos, das pessoas deficientes, dos maridos, que quase sempre somos nós, as mulheres, dos adultos, funcionais, inclusive, tem uma mulher sempre cuidando. Então, no Brasil, pasme, vai dar 790 bilhões por ano produzido por nós mulheres. E para onde vai esse dinheiro? Toda essa riqueza é produzida e é apropriada pelo sistema capitalista. Esse é o patriarcado? Esse é o patriarcado. Esse domínio da riqueza por apenas um gênero específico. É uma escravizagem, né? Uma sexagem, como diz as feministas francesas da década de 80. O fato de haverem mulheres ricas, milionárias ou bilionárias é
a exceção que confirma a regra? São mulheres da classe dominante, essas mulheres que têm... Geralmente brancas. Estão num lugar de privilégio, mas não significa que a classe das mulheres não esteja submetida em sua maioria. E a gente já sabe quem é a maioria das pessoas que estão na fome hoje. Quem são a maioria das pessoas, dos 33 milhões de brasileiros que estão na fome hoje? São mulheres negras, pardas, com crianças de 0 a 9 anos de idade. E isso é tão sério que nós temos hoje no Brasil 11 crianças que morrem todos os dias. Pasmem, todos os dias, 11 crianças morrem em consequência da desnutrição infantil. Dá 4 mil crianças por ano. Essas crianças são de famílias quase sempre apenas a mãe, apenas uma mulher é chefe de família, desempregada, subempregada, sem condições de criar seus filhos. Então, onde está sendo investido o nosso bem-viver? Para que a gente tem tanta riqueza no país? Por que se produz tanto para apenas algumas pessoas viverem bem? A gente defende diferente. A gente defende que todos nós temos direito a uma vida com abundância. Isso, inclusive, é bíblico, né, Giovanni? Porque a plenitude da vida é isso que a gente defende, a liberdade, a autonomia. Então, por isso que a gente fala da democracia na vida pública e privada. E a nossa candidatura a deputada federal traz esse debate. É muito importante para nós tirar esse véu, né, tirar das escondidas, não só a questão da violência, mas especialmente a valorização da mulher na nossa sociedade. Não dá mais para a gente viver com 13 mulheres sendo assassinadas por dia e o número da violência sexual, que cresceu após o golpe contra a presidenta Dilma, chega a quase 200 pessoas, quase sempre crianças vulneráveis e mulheres, meninas, a maioria delas, estupradas todos os dias no nosso país. Então, isso a gente precisa discutir. E não somos nós que estamos inventando isso, a gente só está não silenciando sobre isso. E silenciadas nunca mais. Uma harmonia silenciosa não é conveniente para quem sofre. Com certeza não. Deixa eu te perguntar. Então, uma das propostas sua é ser trombone dessa situação, é explicar essa situação e tentar convertê-la, mudá-la, não é isso? Sem dúvida. Deixa eu te perguntar, mais vermelha não tinha jeito, né? Vermelha é a cor da vida. Há muito tempo que eu não vejo alguém assim tão exposto. Porque me parece que, em razão do marketing político, parece que houve um certo pudor no uso do vermelho. E você vem para o meu programa com uma estética totalmente vermelha. A esquerda, hoje, ela está endemonizada ou ela realmente é satânica? Então, com certeza está demonizada. Né? Fala um pouco de você como pessoa, como mulher. Você é advogada. Eu sou advogada criminalista, especialista em direito penal e criminologia crítica. Me formei na PUC, onde a minha filha está agora estudando também. Você tem uma filha? De 22 anos. Você tem família? Claro. Mas, infelizmente, eu estou vivendo uma época que a gente precisa explicar isso. Que a esquerda é filho de chocadeira, mas não é. Eu tenho família, meu pai, inclusive, eu preciso dizer do meu pai é um dos fundadores do PT, então eu nasci nesse partido. Meu pai chama Messias Gonçalves. Meu Deus! Faleceu ano passado. Sim. Foi professor da rede pública estadual, a minha mãe também professora. Então, a minha família já é ativista. Meus avós eram ativistas, meus bisos eram ativistas, numa comunidade aqui do interior de Hidrolândia. Tudo contaminado pelo vírus do comunismo? Tudo contaminado pelo vírus da justiça social. É isso que eu queria chegar. Da justiça social. Necessariamente a esquerda é comunista? Não necessariamente é. E se os comunistas hoje são aqueles comunistas da discussão do início do século passado? Acho muito que nós estamos bem diferentes, né? Mas justiça social é um tema, sim, da esquerda. Com certeza. Giovanni, a questão nossa é muito simples. A gente quer o bem viver para todas as pessoas. E se a gente quer o bem viver para todas as pessoas, a gente não pode negar o conflito e fazer de conta que não existe a injustiça social. Se a gente quer uma partilha, uma igualdade, um respeito às diferenças, um respeito à vida, à liberdade e à autonomia, então a gente precisa realmente dialogar sobre os nossos problemas. E não é colocar ali panos quentes e fazer de contas que eles não existem. Então, lá com meu pai, já muito pequena, e eu me lembro, Giovanni, quando foi o meu primeiro estalo,
que eu percebi, eu era muito criança, a gente veio para Goiânia para fazer tratamento de dente. Naquela época era difícil chegar em Goiânia, né? Sou de Hidrolândia, né? Aqui do interior. É muito longe. É 35 quilômetros, mas era um interior do ponto de vista da rotina da cidade, né? Então, ali toda a minha família desse interior, e a gente vinha uma vez no ano aqui para comprar uma roupinha ou para ir ao dentista. E eu era muito pequena, assim, de uns 6 anos de idade, e me lembro de ver menino de rua, criança de rua. E eu fiquei aquilo assim, achei um absurdo. Que não tinha em Hidrolândia, né? Em Hidrolândia, todas as crianças brincam na rua, com o pé no chão e tal, mas não, a gente não tinha uma criança abandonada na rua. Então, aquilo para mim me chocou muito. E aí a minha mãe conta, eu não me lembro de todo o episódio, mas me conta que eu dei o meu lanche para essa criança. Então, eu me lembro de ver esse contraste da vida, perceber uma criança morando na rua, de ter essa... E aí, desse momento em diante, eu fiquei mais desperta e me inseri nas pastorais. Então, desde criança, eu estava nas pastorais da Igreja Católica. Da época do movimento de... Teologia da Libertação. Teologia da Libertação? Eu peguei um pedacinho da Teologia da Libertação, porque o papai era da teologia. Então, eu peguei ali a juventude. Foi minha origem também. Muito bacana. Movimento dos jovens, dos grupos eclesiais de base, das comunidades eclesiais de base. Justiça e paz. Eu acho que era o que a gente defendia na minha juventude, nos anos 80, e o que a Igreja Católica estava se organizando naquela época. Leonardo Boff. Sim, né? Bebi nessa fonte do Boff, do Frei Beto. De Gutierrez e outros tantos que acho que é muito interessante. Você falou sobre uma mensagem de Cristo, né? Eu vim para que todos vós tenhais vida e vida em abundância. Eu sou pastor, não sei se você sabe. Sim. E essa vida abundante, ela muitas vezes é tida no meio evangélico como por vir. Você acredita que aquela mensagem de Cristo, ela vale para agora também? É para agora, Giovanni. A nossa vida precisa ser em abundância agora. Não é à toa que a mensagem principal de Jesus é amai-vos uns aos outros. E amar é uma plenitude, amar é um paraíso. É claro que tem dor, envolve, as relações não são fáceis, mas é um exercício existencial de quem quer viver em plenitude, amando e cultivando o paraíso agora. Você sabe o que significa a palavra plenitude? Porque ela é bíblica, ela é do Novo Testamento também. É que o Espírito Santo, ele viria sobre nós homens, ele vem sobre nós homens e ele ocupa a plenitude do ser. O que é plenitude? A palavra plenitude do grego é aquele barco que fazia o trajeto pleno, cheio, até não caber mais. Essa é a plenitude. Bonito demais. Muito bonito. Eu creio dessa forma, mas eu não creio de uma forma materializada porque a existência ela não tem esse princípio de justiça social. Nós temos sim um mundo onde os fortes dominam. Só que nós somos seres racionais, convidados a ter o amor e a misericórdia de Deus. E não precisa ser assim, né, Giovanni? Não precisa ser... Nós temos opção, nós temos escolha. Nós podemos criar um mundo Deus emancipado. disse para Caim, na hora que ele estava sendo o ímpeto dele, o ímpeto animal, né, de inveja e de extermínio do irmão Abel, e Deus disse, o pecado roda ao redor de ti, mas cumpre que você o domine. Vou parar de pregar aqui. É importante que o homem domine as suas perspectivas pessoais destrutivas. Sem dúvida. A esquerda, como tem sido polemizada, ela veio para destruir a religião, fechar igrejas e veio para destruir a família? Com certeza não. Você vai responder isso no próximo bloco e você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, Kelly, candidata a deputada federal pelo PT, com ideias que estão mexendo aqui com todo mundo. Kelly, e aí? A esquerda veio para fechar a igreja e destruir a família? Nunca fechamos nenhuma igreja, né? O Lula e a presidenta Dilma governaram. Você nunca foi lá quebrar pelo menos uma vidraça, não? Kelly? Não, com certeza não. Até vim da igreja, respeito, vou à igreja. Nunca quebrou um santo, nunca botou fogo? Não. Com certeza não. O que a gente precisa denunciar, Giovanni, em qualquer instituição, é a violência. Se tiver violência dentro da igreja, é preciso ser denunciada. Mas isso é em qualquer lugar.
né? Injustiças, conflitos, isso precisa ser denunciado, corrupção em qualquer instância. Agora, PT nunca fechou a igreja, o presidente Lula e a presidenta Dilma respeitam, inclusive são católicos, né? Respeitam. Eu vim dessa formação, minha família é toda católica, inclusive a minha formação é franciscana, me considero franciscana até hoje, clariana. A sua origem de militância, né? Minha militância e a família? toda. Por que o pessoal bate muito de que se o Lula subir vai destruir a família, papai, mamãe e filhinho? Eu acho que esse é um tipo de coisa manipulatória. Existe a família brasileira, na sua completude, ela é papai, mamãe e filhinho? Não é um comercial de margarina, né? A família brasileira não é um comercial de margarina. O papai muitas vezes não está em casa, né? A maioria das casas, 60% dos lares não tem o papai. Nós temos 50 milhões de pessoas no Brasil que não tem o pai no seu registro. Não é nem só presente na tua vida, não tem o pai no teu registro. Então, quantas famílias não têm esse pai? E quantas famílias são feitas só de mães? Ou quantas famílias são monoparentais? Ou famílias, por exemplo, uma realidade hoje da mulher brasileira é precisar da sua avó, da avó da criança para cuidar. Isso é muito comum. A maior parte das mães hoje só conseguem cuidar dos seus filhos num estado que não oferece creche, que não oferece educação integral, que não oferece restaurante público. Por que a classe média não consegue enxergar? Está faltando a classe média ir na favela? Na favela não, nós temos, aqui em Goiânia não temos favela. Temos os bairros, mas temos, né? Os bairros pobres. Está faltando o pessoal ir lá conhecer? Eu acho que essa é uma realidade também da classe média. A classe média também não tem essa família tradicional, chamada família tradicional brasileira, que seria o papai, a mamãe e os filhinhos ali, todos bonitinhos, o comercial branquinhos. Da margarina. É o comercial da margarina. A realidade nossa é que é uma família diversa. E assim como é a diversidade humana. Nos Estados Unidos é o comercial que vende casa, sabia? Pois é. A casa com quintal e tal. Então, é uma publicidade que eu acho que se utiliza de um inconsciente coletivo que foi organizado durante muito tempo para dizer o que é padrão, né? Idealizado por alguns para ser um padrão de comportamento. Que não existe. Que não existe e que nos oprime. Porque se eu vou tentar ser alguma coisa que não me cabe, que não tem a ver com a minha realidade, eu estou me violentando. Mas você teve essa família. Papai, mamãe, irmãos, vovó, vovô. Eu também tive. Mas eu me lembro claramente que eu morava na Vila Nova, que lá para baixo, nos setores, que hoje são setores iguais à Vila Nova, mas que naquela época, 40 anos atrás, 45 anos atrás, eram setores muito pobres, não havia essa família papai, mamãe e irmãozinhos. Meu pai foi órfão. Meu pai foi órfão, seus irmãos, minha avó, Luzia... Papai também foi órfão. Morreu do parto do meu tio e os outros filhos, então, cada um foi para um lugar, né, com outras pessoas cuidando ali deles. Papai, então, foi órfão, uma pessoa que teve que trabalhar desde muito pequena em olarias. Que era uma característica bacana antigamente. As pessoas, a sociedade, a comunidade cuidava das crianças. As crianças eram distribuídas nas famílias, né? Por isso que não havia criança de rua. É uma coisa bonita que chama comunidade carinhosa. Né? Eu tive a sorte de vir de uma comunidade carinhosa. Né? E quiçá a gente chegue nesse lugar em que nós nos cuidemos, todos. Né? E isso não significa que tem que ter um modelo X de comportamento e de família, mas que a gente se aceite, se acolha, se recolha, né? Se receba. E com as suas diferenças, com as suas diversidades, no diálogo. Porque se eu discordo de você, você discorda de mim, isso não significa que a gente tem que se destruir. Isso significa que a gente tem que reconstruir uma comunicação. Nós falamos sobre patriarcado, controle sobre a mulher, o controle da riqueza por um grupo específico, falamos sobre crianças, falamos sobre família, falamos sobre religião. Vamos falar de maconha? Vamos falar de maconha. Por que esse tema, Kelly? Você tem temas tão fantásticos aí. Por que esse tema... você já vem toda de vermelho, você já tem toda uma... Faltou um verde, né? Faltou um verde, né? Por que se atirar num tema tão difícil? Porque é urgente e necessário, Giovanni. A gente não, quem está defendendo a vida, a liberdade, tem que ter coragem de falar do tema da legalização da maconha no Brasil hoje. Nós temos 65 Só da maconha ou cocaína, anfetamina também? Primeiramente, eu faço parte de um coletivo que chama Mente Sativa, coletivo Mente Sativa, Marcha da Maconha Gó, que discute a descriminalização e a legalização da maconha e a descriminalização das drogas. Porém, a maior parte do tráfico hoje, do encarceramento, é da maconha. Então, se a gente resolve o problema da maconha, a gente já pode evoluir bastante. O resto se discute depois. Se discute com mais tranquilidade, mas a questão da maconha é urgente. Por quê? A maioria do extermínio da juventude negra hoje se dá pelo tráfico e por uma aliança espúria do tráfico, da máfia com o poder político
Isso a gente tem que dizer. Então, a quem interessa hoje o comércio ilegal da maconha? Porque as pessoas estão usando maconha. Tem umas estatísticas que diz que 12% da população usa cotidianamente maconha. Ou seja, 12% da nossa população usa. Isso independente de eu ser a favor, de eu ser contra, de você, de quem está nos ouvindo. A questão é social, ela existe, o tráfico existe evasão de divisa, lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos, e inclusive quem lava dinheiro são os bancos internacionais. Então toda essa realidade existe e está matando o jovem preto na periferia. Vocês pensam na maconha só no sentido da liberação enquanto trabalho medicinal ou para farra também? Importantíssimo a gente discutir a maconha medicinal e acho que a gente já avançou. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa... O fim recreativo dela também. Com certeza. Mas hoje, quando a gente estava, por exemplo, na Marcha da Maconha de sábado, quem abriu a Marcha da Maconha foi as mães de cannabis. São mãezinhas que têm seus filhos que necessitam da medicação que é extraída da cannabis e tem que pagar caríssimo para vir do exterior para cá. A gente defende com certeza, e isso já ganhamos a sociedade, a defesa da maconha medicinal, terapêutica, mas é preciso avançar na legalização também para si. Eu pago R$1.000 por um... ml. Por um produto para minha filha. Por pouquíssimos ml. Aí eu fico pensando, quem não tem o recurso. A gente encontrando aí nas nossos adesivados... E é o que trouxe um pouco de paz lá para dentro da minha casa e trouxe vida para minha filha. É remédio, cura, e já se usa há mais de 70 mil anos. Eu compro de maneira legalizada, prescrita por médico, só que eu tenho que comprar no exterior. Mas você tem o privilégio de poder ter um médico que te prescreve, tem o privilégio de poder ter essa grana para comprar. Custa R$700 é caríssimo. A consulta. Sendo que isso não precisava ser assim, porque mais gente pode ter acesso. Mas especialmente, Giovanni, para mim a questão que mais impacta é a questão da segurança pública. Porque se a gente tem um extermínio de 65 mil jovens por ano e um encarceramento em massa, hoje estima-se que 40% das pessoas presas são por tráfico de drogas e de pequenas substâncias, de pouca quantidade. 40% do nosso sistema penal. Ou seja, se descriminaliza e tem uma anistia política, porque toda prisão é política, a gente vai ter o quê? Mais de 200 mil pessoas deixando... Por que toda prisão é política? Toda prisão é política porque é uma decisão política que fala o que é legal, o que é ilegal. Então, quando se pega uma planta usada medicinalmente pela humanidade há 70 mil anos e diz que essa planta é ilegal, isso é uma decisão política. Se isso está no Código Penal... Então, essa prisão seria política, mas não é que toda prisão é política. Por exemplo, uma pessoa que agride um marido que agride a mulher, ele deve ser preso. É uma definição nossa. Nós somos seres políticos, somos animais políticos, né, e decidimos o que vai para o Código Penal. Nós decidimos o que nós queremos proteger, o que nós queremos criminalizar. Então, é uma decisão política. Então, toda prisão é também uma política. Não estou dizendo que toda prisão é desnecessária, embora eu acho que nós precisamos minorar em muito as prisões. Eu concordo. Eu concordo. Política não no sentido, gente, dessa política eleitoral, política partidária, etc. Política no sentido da organização do Estado, da organização da sociedade, né, da polis, né? Como é que o grupo urbano vai se organizar. Nos Estados Unidos é mais fácil de ver isso. Um estado pode certas coisas, ou no outro estado não pode, aquilo que é possível, em outros dá até pena de morte. Agora, uma questão da cannabis que a gente precisa ressaltar é a geração de empregos. Geração de empregos, incrementa a economia, o comércio, a agricultura. Você sabia que tudo que é de plástico pode ser de cânhamo? Cânhamo que vem da maconha. Então, tudo que é de plástico pode ser substituído por maconha. O impacto ambiental disso, ele é bastante, ele é grande. Mas, na verdade, o pessoal quer a liberação para fins recreativos. Também. Não? Lógico, essa questão da saúde pública, para mim, é tranquila e acho que na cabeça da população já está muito claro. E não tem como separar muito, sabe, Giovanni? Porque o usuário comum, o usuário que vai usar por mero prazer, ele também faz um uso terapêutico. Porque aquela pessoa que trabalhou o dia todo, né, trabalhou num trabalho muitas vezes extenuante, explorador, complicado, pegou um busão, chega na casa dela super estressada. Essa pessoa que vai fazer o uso da cannabis também está fazendo um uso terapêutico. Não é assim que a gente faz com um chá? Não é assim que a gente faz com escalda-pés, né, um banho quente, caldas novas? É terapêutico também. O que o coletivo quer fazer é a discussão aberta. Totalmente. É necessário a gente discutir. Sem preconceito. Sem preconceito. E a gente está cansada de morte. Né, de prisão. A cannabis não seria uma porta para outras drogas mais graves? É um mito.
né? É um mito que diz que a maconha abre portas para outras drogas, isso cientificamente já foi refutado, né? E não tem nenhuma associação entre maconha e violência. Kelly, se não bastasse você tratar um assunto muito difícil, como é o assunto da liberação da maconha, que eu aprovo a discussão, eu acho que a gente pode e deve conversar sobre tudo. Aí a decisão tem que ser política, né? Social, tem que ser pelas estruturas. Você quer conversar também sobre a reorganização da polícia, principalmente a polícia militar. Não é pesado, não? É importante, necessário e urgente, como a gente já disse, né? Não só da polícia militar. A gente precisa pôr um fim ao autoritarismo no nosso país. A gente precisa vencer a lógica que vem da escravidão, a lógica que vem da ditadura militar. Nós estamos todo o tempo sendo ameaçados de golpe, gente. Como é que a gente pode viver num país que a gente tem medo de se manifestar politicamente? As pessoas, ontem mesmo teve agressão, teve morte. A gente está com medo de conversar uns com os outros, de pregar um adesivo, de colocar no seu carro, na sua casa. Por quê? Porque nós estamos numa lógica de perseguição, de tortura, de violência. Então a gente precisa evoluir enquanto sociedade. Mas isso acontece em outros países também. Acontece nos Estados Unidos. Sim, acontece em vários países, porque nós estamos vivendo sob uma lógica de opressão e de exploração. Você quer que extinga a polícia? Os homens vão conviver super bem, eu acho que nós precisamos bacana. desmilitarizar a polícia, porque a polícia não precisa massacrar seu próprio povo. A polícia não pode ser uma polícia armada em guerra contra a sua própria população. A gente precisa de uma polícia cidadã. E inclusive o governo Lula iniciou muito bem, foi para frente, o Senasp, né, uma Secretaria de Segurança Cidadã em que tem no currículo dos policiais os direitos humanos. E eu sei que o policial também sofre com isso. Nós temos uma polícia que mais mata, mas também tem uma polícia que mais morre. E pasme, hoje nós, em Goiás, 30% dos homicídios do estado, oficialmente contados, são creditados à polícia. Então, puxa vida, 30% dos homicídios que nós vivemos no estado são da polícia militar, tem alguma coisa muito errada. Isso nós não estamos falando de grupo de extermínio, nós não estamos falando de chacina, nós não estamos falando de desaparecimento, nós estamos falando de números oficiais. Essa polícia não pode estar em guerra com o nosso povo. Precisamos democratizar, precisamos de uma nova comissão da verdade da ditadura, uma nova comissão da verdade da escravidão e de uma nova comissão da anistia. Kelly, nosso tempo estourou, não sei nem como é que eu vou fazer para editar tudo isso aqui. Eu vou te dar 30 segundos, que eu não tenho, vou te dar 30 segundos para você concluir. Então, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada a você que nos escutou. Apesar de ser difícil alguns temas, a gente pede para vocês darem uma olhadinha na nossa rede social, nosso Instagram, Facebook, fazer o contato com a gente pelo WhatsApp. A gente pode bater uma conversa, um papo cabeça mais legal, mais junto, porque é necessário isso, né? A gente não precisa negar o conflito nem negar as injustiças, Giovanni. A gente precisa evoluir enquanto sociedade, ser pessoas melhores. Nós podemos crescer com a diversidade, com as diferenças, com as contradições. E você permanece conosco, você está no lugar certo.